Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Que a paz bendita de nosso Deus seja sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, que neste momento estará ouvindo este áudio. Nós nos alegramos no Senhor e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos tem concedido, onde nós queremos tirar um pouquinho do nosso tempo para termos uma meditação nas Sagradas Escrituras, tempo esse em que eu estendo um convite a você a pegar aí a sua Bíblia e junto conosco nós abrirmos em algumas escrituras para crescermos um pouco na graça e no conhecimento de nosso Deus. Se você puder, neste momento, pegue sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, onde nós queremos ler um versículo e dar início ao nosso pequeno comentário bíblico, de maneira que isso possa abençoar a sua vida, te tornar uma pessoa melhor, te tornar um melhor cristão, uma melhor cristã, e caso você ainda não tenha aceitado o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, que através desse áudio você possa ser convencido de que este é o único e verdadeiro caminho que nos levará à vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia nos diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amado amigo e amiga, eu gostaria por alguns minutos falar sobre um assunto muito apropriado para os dias que nós estamos vivendo, e eu rogo que o Espírito Santo possa abrir o seu coração de forma que esta palavra atinja a sua alma como uma flecha e que isso possa transformar a sua maneira de ver, enxergar a sua própria vida e se render cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Algum tempo atrás, eu fiz uma viagem de avião e quando estávamos assentados ali no aeroporto, aguardando o momento do embarque, você sabe que quando você vai tomar um voo, seja dentro do país ou internacional, você compra passagem e eles pedem para você chegar com antecedência, né? E ali você tem que realizar o check-in. Check-in, você apresenta os seus documentos, apresenta a passagem, a sua mala é selada, ela é pesada, né? E colocada à parte, e você é encaminhado até uma sala com muitas cadeiras, que é a sala de espera para o embarque. Mas veja, você tem que ir ali com antecedência. Nos voos nacionais, você tem que chegar com 1 hora de antecedência. Em voos internacionais, de 3 a 5 horas de antecedência, né? Isso é para não haver nenhum contratempo com o seu voo, uma vez que você tem uma passagem paga, uma passagem com o seu nome, os documentos já foram conferidos. Quando você está ali naquela sala, você vê que as pessoas elas vão embarcando, mas em um determinado momento, uma voz fala no microfone: chamada para o voo número tal, número tal. Ora, essa é uma advertência de alguém da diretoria do aeroporto, informando que o voo número tal está pronto para sair e que os passageiros que já fizeram o check-in, por favor, se direcione à porta de embarque, né? Para que você possa entrar no seu avião. Depois de alguns minutos, nós ouvimos a mesma voz falando uma segunda vez: atenção, chamada para o embarque do voo de número tal e número tal. Quer dizer, se ela chamou uma segunda vez, é porque os assentos ainda não tinham sido todos
preenchidos. Havia alguém que tinha a passagem, mas que ainda não havia entrado dentro do avião. Então, houve uma segunda chamada. E após alguns minutos, acredite você, meu irmão, houve uma terceira e última chamada. E aquela mesma voz no microfone disse: atenção, última chamada para o embarque do voo tal, de número tal. Percebe que aquela pessoa estava faltando dentro daquele avião. Ela tinha a passagem, seu nome estava ali. E saiu uma chamada, ela não apareceu. Saiu uma segunda chamada, ela também não apareceu. E de repente veio a última chamada. E sabe, nós olhamos o movimento daquele aeroporto e nós vimos que a pessoa não embarcou, ela não entrou e o avião foi sem ela. E eu pensei, estive analisando, comigo, o que levaria uma pessoa que teve a passagem paga, que pagou um alto preço, as passagens em nosso país são tão caras, o que levou uma pessoa a ter uma passagem paga e ela não preencher o seu assento, ela não se fazer presente do avião? Será que ela não queria ir nesta viagem? Será que ela não queria ir no voo, E por que teria então a passagem paga? Isso é uma coisa que eu pensei em alguns momentos e eu trouxe isso para o espiritual. Eu gostaria de falar nisso por alguns minutinhos. Você sabe, irmãos, há um grande avião preparado para deixar a Terra. Este avião, um dia desses, vai alçar voo. Esse avião se chama o Espírito Santo. E todos aqueles que entraram em Cristo Jesus irão embora desta terra. Esta terra, como diz a Sagrada Escritura, pegará fogo, Ela queimará. Não só um fogo literal, mas também um fogo espiritual. E neste grande voo, que é o voo do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vai deixar essa terra, e as pessoas que estivessem ligadas com este Espírito Santo sairiam com ele, está havendo chamadas para que as pessoas venham preencher o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Algumas chegaram com antecedência. Alguns dos nossos irmãos já congregavam lá desde o ano de 1900, 1910, 1920. Veja, eles fizeram o check-in antes. Alguns chegam na última hora, fazem o check-in ali o mais rápido possível para não perder o voo. O certo é que a nossa passagem, a sua passagem, meu irmão que está me ouvindo, já foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo disse, olha, vocês foram comprados por bom preço. O sangue de Jesus era a coisa mais preciosa que existia, que é o sangue de Deus, segundo Atos 20 e 28. Ele comprou a minha passagem para a minha salvação. Ele comprou a sua passagem para a sua salvação, meu irmão, a sua passagem, minha irmã, para a sua salvação. Então, já está pago. Não há nada que você possa fazer para pagar essa passagem. Ela já está paga. Ela não foi comprada por obras, ela não foi comprada por você parar de fumar, por você parar de beber, por você se tornar membro da igreja. Ela não foi comprada porque você se batizou na assembleia, ou se batizou na congregação, ou você faz parte da quadrangular, ou você faz parte da batista, ou da presbiteriana. De nenhuma dessas religiões você não tem a sua passagem comprada por isso. Porque você, mesmo pertencendo a organizações, é tão pecador como qualquer um outro. Isso não nos faz ser salvo. Isso não nos faz ter acesso à passagem. A Bíblia diz, pela graça vocês são salvos. Isto é, por meio da fé. Jesus Cristo disse em São Marcos 16:16, ide pelo mundo, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, esta é a passagem, que Cristo comprou por nós na cruz do Calvário. A passagem está paga. E nós todos estamos dentro desta grande sala de espera em que as chamadas estão ocorrendo.
E eu quero, irmãos, que através deste pequeno áudio, você ouça com atenção que o que está acontecendo nos dias que nós estamos vivendo, é a última chamada para os filhos de Deus, para aqueles que querem ir no arrebatamento, para aqueles que querem ter as suas vidas salvas e morar por toda a eternidade na Nova Jerusalém, num lugar onde nunca mais haverá uma enfermidade, nunca mais haverá alguém entubado no hospital, nunca mais haverá uma UTI, nunca mais haverá um cemitério, uma cerimônia de velório, nunca mais haverá uma criança passando fome, nunca mais haverá uma lágrima derramada pela morte de um ente querido. É para esse lugar que eu quero ir e eu te convido, se você ainda não tem a sua passagem, aceite ela agora mesmo em nome de Jesus, e a única coisa que você tem que fazer é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como seu salvador pessoal e receber o nome dele na sua vida, como diz Atos 2:38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É assim que nós seguramos a nossa passagem na mão. Mas veja que há chamadas. E as chamadas, elas vão dizer, olha, os pregadores estão dizendo, olha, nós estamos no tempo do fim. A destruição virá sobre a terra. As pragas estão caindo. Nós estamos agora mesmo no meio de uma praga chamada coronavírus, Covid-19, um vírus fabricado dentro de um laboratório, solto nas nações, como aconteceu no ano de 2003, quando a SARS, que também pertence à família dos coronavírus, foi solto e matou centenas e centenas de pessoas. E agora nós estamos indo para 2 milhões de mortos. Eu vou dizer para você, outra coisa irá surgir. Porque a Bíblia diz que nós estamos no tempo do fim e as pragas cairiam. E só existiria um grupo de pessoas que estaria a salvo dessas pragas, e esse é o grupo que está escondido em Cristo Jesus. Se você, meu irmão, está escondido em pertencer a uma igreja, isso não vai te salvar. Se você é só um membro de igreja, isso não pode te ajudar. Se você é apenas um frequentador, se você apenas foi batizado em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não pode te salvar, porque isso é uma coisa anti-escriturística. A única coisa que pode te salvar é você mergulhar as águas no batismo correto, como símbolo da sua aceitação a ter o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Né? Então, o que você está ouvindo neste momento é a última chamada para o embarque. A sua passagem já está comprada. O sangue de Jesus comprou ela. Mas a última chamada, estou dizendo, a igreja está pronta para ir embora. O Espírito Santo irá deixar a terra. Ele irá alçar voo e levará todos os eleitos de Deus com ele. Se você quer ir, irmão, esta é a última chamada para você. Renuncie às denominações, renuncie ao catolicismo, renuncie à batista, à presbiteriana, aos testemunhas de Jeová, renuncie a essas organizações e sistemas e doutrinas, dogmas e credos criados pelo homem e volte às Sagradas Escrituras, onde elas nos aponta um batismo correto, uma santa ceia correta, um lava-pés correto, a vinda de um profeta, a manifestação do Filho do Homem nos nossos dias. Esse é o portão de embarque para esta última chamada. Como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia nos diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Veja, todos, seja rico, seja pobre, seja alto, seja baixo, seja novo, seja velho, todos devem comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vou te dizer uma coisa. Há uma escritura na Bíblia muito especial, na verdade são duas. Eu vou ler as duas aqui e eu gostaria que você me desse a sua atenção. Pode parecer um pouco cansativo, mas você vai ver que isso é importante e que isso toca na sua vida, ok? Preste atenção nessa primeira leitura. Daniel, capítulo 7, eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Olha o que a Bíblia nos diz. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados
e um ancião se assentou. A mesma visão de Apocalipse 4, quando João é raptado ao céu e ele vê um trono e um assentado no trono. Lá não tinha o Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Não existe essa coisa de invenção humana chamada Trindade. Você não encontra a palavra Trindade na Bíblia. Essa é uma invenção romana que a Igreja Católica Apostólica Romana, quando foi fundada, tornou os deuses pagãos, né? E mesclou eles com os personagens bíblicos, porque nós sabemos que Deus é Pai, nós sabemos que Deus é Espírito Santo, nós sabemos que Deus é Filho, mas é um único Deus em 3 títulos diferentes, assim como eu sou uma única pessoa, mas eu sou pai, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou cunhado, eu sou tio, eu sou sobrinho, mas eu não sou todas essas pessoas, eu sou uma pessoa só com vários títulos, né? Então a Bíblia nos diz, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve e o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto de fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Olha que visão! Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Preste muita atenção. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Pense um pouco nesta cena, irmãos. Um trono. Deus assentado nesse trono. Não Pai, Filho e Espírito Santo. Deus assentado neste trono. E milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. E de repente, os livros foram abertos. Que livros eram esses? Essa é a minha primeira citação, Daniel 7, 9 ao 10. Eu quero ler uma outra citação muito importante, que você preste bastante atenção. Eu espero que você esteja com seus fones de ouvido, né? Você esteja aí anotando com a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Diz assim: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra, veja que ele não disse e aqueles que estava sentado, mas aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Veja, irmão, que Daniel 7 e Apocalipse 20 está falando sobre o mesmo acontecimento. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nestes livros. Olha o termo bíblico, segundo estava registrado nesses livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, palavra grega para inferno, sepultura, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades, a sepultura, foi lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Que coisa tremenda, irmãos. Então, o que a Bíblia está nos dizendo é que isso que nós lemos em 2 Coríntios 5,10, que todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo para que recebamos aquilo que nós fizemos por meio do corpo, seja isso bom, seja isso mal, está narrado em Daniel 7 e também em Apocalipse capítulo 20. O que isso quer dizer? Quer dizer que, meu irmão, desde que você nasceu, Deus tem uma grande filmadora em que ele vem filmando cada decisão, cada passo. Quando você tinha lá seu 1 aninho para 2 e você começou a dar os seus primeiros passos, Deus tem isso registrado. Quando você começou a comer sozinho, Deus tem isso registrado. Quando você falou a primeira palavra, Deus tem isso registrado. Sabe que os nossos pais, às vezes eles
tiram foto nossa, né? Eles querem registrar os momentos. Eu sou pai e às vezes eu quero tirar uma foto da minha filha que ela falou uma nova palavra, ou ela aprendeu um novo jeito, né? Aprendeu a subir em alguma coisa. E Deus é o nosso pai. Ele também tem uma grande filmadora em que ele filma cada passo que você tomou desde o primeiro dia de sua vida. Então, ali está registrado a sua primeira palavrinha. Ali está registrada a primeira vez que você conseguiu amarrar um tênis. Ali está registrado também o primeiro palavrão que você falou. Ali está registrado a primeira vez que você teve inveja. Ali está registrada a primeira vez que você mentiu. Ali também está registrada a primeira vez que você adulterou, a primeira vez que você viu uma coisa imoral, a primeira vez que você desobedeceu a Deus, a primeira vez que você cometeu uma infração, um crime, a primeira vez que você enganou. Tudo de bom e tudo de ruim está registrado nesta grande fita que Deus tem, desta filmagem que Ele está realizando da sua vida. Ele, agora mesmo, enquanto você está ouvindo este áudio, Ele está filmando você ouvindo esta palavra e a decisão que você vai tomar após você desligar esse celular ou desligar o seu computador. Ficará registrado o que você vai fazer com aquilo que você está ouvindo aqui. Nada escapa aos olhos de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus, né? Isso é uma coisa tremenda, né? Que nós deveríamos colocar diante de nós. Por isso que em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Isso, Eclesiastes 12, 14. Porque há coisas boas que você fez que você não contou a ninguém, não é verdade? Há pessoas que você ajudou, há atitudes que você tomou que ninguém sabe. Você guardou isso com você. Isso será mostrado. Mas também será mostrado que você ocultou dos seus erros a sua vida dupla, aquela pessoa que você era lá fora no mundo. Às vezes dentro da sua casa você é uma coisa, mas lá fora você é outra. Você trata a sua mulher bem dentro de casa, mas você lá fora mexe com as outras mulheres. Então todas essas coisas, elas estão registradas nessa grande fita, neste grande livro, que no dia de julgamento será mostrado diante de todos quem de fato foi você. Hoje, nós enganamos as pessoas. Hoje você pode parecer que você é uma coisa para mim, eu posso parecer que sou uma coisa para você. Mas naquele dia, a verdade nua e crua será apresentada diante do tribunal de Cristo. Agora, eu quero te fazer um convite, irmão. Porque se você começar a olhar a sua vida, talvez as suas obras más são várias vezes maiores do que as suas boas obras. Eu quero te fazer um convite. Você não gostaria de mudar isso agora mesmo? Você não gostaria de mudar essa história? Porque a Bíblia diz que há uma forma que nós podemos parar este gravador e começar uma nova filmagem. Há uma forma que Deus pode pegar esta fita antiga, que Ele filmou você num bar, que Ele filmou você usando uma droga, que Ele filmou você na prostituição, Ele filmou você vendo coisas erradas. Há uma forma de nós pegarmos essa fita e quebrá-la e jogá-la no mar do esquecimento, que é um lugar que diz lá no livro de Jó, que o mar do esquecimento é um local onde Deus lança os pecados e Deus nunca mais volta a lembrá-los. Você não acha isso maravilhoso, irmão? Como se você pudesse, neste momento, ser regenerado e ter a sua vida perdoada e Deus nunca mais se lembrar daquilo que você fez errado e começar algo novo no Senhor? Pois é exatamente o que eu estou oferecendo a você neste momento, através da Bíblia Sagrada. Há uma forma. E esta forma foi que, em João 3,16, a Bíblia nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
todo aquele que aceitar este Filho, o Senhor Jesus Cristo, aceitar o seu sangue, é estes que vão ter essa fita quebrada e lançada no mar do esquecimento. Então veja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora você diz, eu creio em Deus. Viu, meu amado? Eu creio em Deus, irmão. Eu já creio em Deus. Ora, irmão, a palavra crer no grego não é simplesmente acreditar, porque Tiago diz que o diabo também crê. Os demônios também crê. E os demônios, além de crer, tremem. Eles têm medo. Né? Então, eles também leem a Bíblia. Inclusive, alguns deles estão com a Bíblia em cima dos púlpitos pregando. Né? Você não acha que todo pregador veio do céu. Aliás, a grande maioria não veio. Né? São anjos caídos com Bíblias nas mãos para enganar o povo e levá-los à perdição, como a Bíblia diz que nós deveríamos ser ensinados nas Escrituras para não sermos enganados por esses homens fraudulentos. São Mateus 24 diz que nos últimos dias se levantariam falsos cristos e falsos profetas que fariam sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, o que eu quero que você perceba nessa última chamada para você embarcar é que a única coisa que pode limpar o seu passado é você aceitar o sangue de Jesus. Aí você diz, eu creio em Deus. E eu falo para você, o diabo também crê. O problema é que o diabo, ele crê na Bíblia, mas ele não age segundo a Bíblia. E se você crê na Bíblia e não agir naquilo que a Bíblia diz, não há muita diferença entre você e o diabo. Me desculpe, mas essa é a verdade. A Bíblia também diz que o diabo crê. E se você diz que você crê, não há diferença. A diferença é que o diabo crê, treme, mas ele não pode agir segundo a palavra de Deus. Agora, você pode, meu irmão. Se você quer embarcar neste voo que vai para o céu, a última chamada está sendo feita. Você tem que crer em Deus e agir segundo o que este Deus disse. E o que ele disse é, quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Ok, como eu faço isso? Abra sua Bíblia em Atos 2, no versículo 38. Você vai ver a ordenança de Pedro que diz, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa promessa é para você, meu irmão, para você que aceitará essa última chamada. O check-in já foi feito, Cristo já pagou a sua entrada no céu. Não rejeite isso, né? Não rejeite, porque está chegando o dia em que, se você não tem os seus pecados perdoados, e por isso dizemos, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se você não tem os seus pecados perdoados, naquele dia de julgamento, tudo que você cometeu, tudo que você fez, aparecerá diante daquela grande imagem, daquela grande tela, e tudo será revelado, tudo, até mesmo, inclusive, como diz Eclesiastes 12:14, aquilo que está escondido. E sem dúvida isso é uma coisa terrível. Agora, Deus tem o perdão estendido a cada um de vocês que estão nos ouvindo agora. A cada um de vocês que estão neste momento nos ouvindo, Deus tem uma salvação estendida. Por que esperar a condenação se a salvação está aqui posta diante de você? Por que esperar o lago de fogo, o inferno, se a misericórdia de Deus, se o céu está aqui diante de você? Por isso a Bíblia diz, procure a Deus enquanto você pode achar. E este é o momento em que você pode achar, meu irmão. Este é o momento que você tem que renunciar às coisas do mundo. E eu sei que quando eu digo assim, que você tem que renunciar às coisas do mundo, você não tem força para largar a bebida. Você não tem força para largar o cigarro. Você não tem força para largar a prostituição. Você não tem força para parar de flertar com as mulheres ou flertar com os homens, trair seu marido, trair sua esposa. Você não tem força para parar de ver coisas imorais na internet, ver coisas imorais na televisão, de fazer coisas imorais. Eu sei disso. Por isso que a maneira que você tem que
caminhar não é simplesmente deixar essas coisas, porque você não tem força para isso, porque a carne ela está dominada com essas coisas. 3 coisas que em 1 João 2,16, João nos disse que é o domínio da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Desde uma criancinha de colo que nasce até o homem mais velho desta terra, essas 3 coisas estão dentro de sua carne. O que você tem que fazer é correr para Cristo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele não disse, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Não, não. Isso o Espírito Santo tirará de você. Mas venha correndo para Cristo. Aceite essa última chamada. Entre na porta de embarque. Jesus Cristo disse no livro de São João: eu sou a porta do aprisco. Ele é a porta de embarque, é nele que você tem que entrar e ele vai tirar da sua vida essas coisas erradas, ele vai mudar os seus hábitos, ele vai mudar os seus gostos, ele vai mudar a sua natureza, ele vai mudar tudo que tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus, ele vai mudar o seu matrimônio, ele vai mudar a sua família, ele vai abrir as portas da sua vida, ele vai suprir as suas necessidades como ele nos prometeu. Mas não permita você chegar no dia de julgamento. Olha, irmãos, nós temos um profeta que Deus enviou para esta última era. Este profeta, em um dos seus sermões, ele disse assim: eu prefiro que você arranque os meus braços, eu prefiro que você me corte ao meio, eu prefiro que você me parta com uma serra, cada pedacinho do meu corpo, eu prefiro que você me amarre num cavalo e me arraste por toda a cidade, eu prefiro que você me queime vivo, eu prefiro que você faça qualquer uma dessas coisas, mas não me deixe estar diante do trono de julgamento de Deus, porque será terrível, irmão. Será uma coisa que nunca Hollywood conseguirá fazer um filme acerca disso. Eles podem fazer um filme de terror, eles podem fazer um filme de suspense, monstros, criaturas sobrenaturais, mas eles nunca conseguirão colocar numa tela o que acontecerá naquele dia. E a última chamada para você sair dessas coisas e entrar em Cristo está sendo feita agora mesmo diante de você. Não perca tempo. Em São Lucas, no capítulo 15, no versículo 7, o Senhor Jesus, ele nos ensinou uma parábola. Ele disse assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mas mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. E talvez esse seja você. Deus não veio para os santos, Deus não veio para aqueles que têm saúde, Deus veio para os pecadores, Deus veio para os enfermos. Então esta mensagem é para você, essa última chamada é para você. E por mais que o diabo diga que não tem jeito para você, o diabo é mentiroso. Eu quero te dizer que só há uma verdade e essa verdade é Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fora dele não há salvação. E ele está te dizendo que enquanto nós estivermos aqui, há uma chance para você. Mas não haverá uma chance lá no dia de julgamento, quando será colocado numa grande tela suas obras, suas ações e principalmente será colocado o dia que você está ouvindo este áudio e será mostrado ou você aceitando Cristo como seu Salvador e aceitando o batismo bíblico correto, ou você rejeitando esta mensagem e indo para a sua igreja denominacional que nem na Bíblia crê. Digo-vos que há mais alegria no céu de um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora preste atenção nisso. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E os céus vão se alegrar, irmão, com a sua decisão de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Escute, a última chamada está sendo feita. E essa chamada está dizendo para nós assim, ó: saia do sistema religioso, saia das organizações, deixe o sistema dos homens para fora. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Essa voz
que está ordenando você sair, é o anjo do Senhor que Deus enviou para o tempo do fim, que está tirando os eleitos de dentro dos sistemas dos homens, dos sistemas organizados de igreja. A igreja não vai te levar para o céu. A igreja, o que ela mais está fazendo é levar as pessoas para o inferno. Você lê na Bíblia que o batismo é em nome de Jesus Cristo, você vai lá na igreja, eles falam que é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, porque a teologia diz para eles que é, mas a Bíblia diz que não. Você diz a eles que Paulo disse em 1 Coríntios 14, 37, 1 Timóteo 2,12, que é imoral, indecente, vergonhoso que uma mulher pregue na igreja, que ela use de autoridade, mas você vai na igreja, eles dizem, irmão, isso foi para os dias da Bíblia, a teologia diz que isso não é mais, mas a Bíblia permanece sendo a verdade. Você fala para eles que Deus é curador, eles falam, isso foi só para os apóstolos. Você fala a eles que esse mundo vai ser destruído, eles falam, não, vai haver uma prosperidade. Você fala que eles têm que mudar de vida, se arrepender, ter uma ceia correta, com pão asmo e vinho puro, eles falam, não, nós podemos fazer com suco de uva e pão de padaria. Você fala para eles que a Bíblia ordena o lava-pés, e eles falam, não, isso foi apenas uso e costume. Tudo que a Bíblia diz que você deve fazer, a igreja vem e diz que não deve fazer. A igreja, ela é a serpente do dia, porque Deus disse a Eva, o dia que você comer deste fruto, você morrerá. E a serpente veio e disse, não, isso não é assim, você não morrerá. A Bíblia está dizendo que você tem que ser batizado, a igreja diz que não, é em Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz, é em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, tem a Santa Ceia correta, a igreja disse, não, é pão de padaria com suco de uva. A Bíblia diz, uma mulher não pode subir no púlpito para pregar, a igreja diz, não, ela pode pregar, ela está ungida para pregar. Irmão, a denominação, o sistema organizado, ele é a serpente do dia, eles são anticristo, seja eles com a placa de assembleia, seja eles com a placa da quadrangular, seja eles com a placa da batista, presbiteriana, católica, congregação ou qualquer outro movimento religioso que exista. Se eles não seguem o que o fundamento e a doutrina dos apóstolos estabeleceu, cada um de seus ensinamentos é falso e mentiroso, porque Deus disse, seja a minha palavra a verdade e a palavra de todo homem maldita, a palavra de todo homem mentirosa. E a palavra de Deus é esta sagrada escritura, a qual ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Por isso, Deus nos instituiu o batismo correto, Deus nos instituiu a Santa Ceia correta, Deus nos instituiu o lava-pés, Deus nos instituiu a posição do homem, a posição da mulher. A igreja jamais aceitará isso, porque a teologia é contra Deus. Ela tem, daqui a pouco as igrejas estarão aceitando homossexuais, apoiando o casamento entre homem, mulher e mulher, porque eles não querem a palavra. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, que chegaria um tempo em que eles não suportariam a sã doutrina. Mas, meu irmão, esta é a última chamada para você. Se você quer ter uma vida com Cristo, quer ter todos os seus pecados perdoados, se você quer ter um renascimento, se você quer uma mudança no seu matrimônio, uma mudança na sua casa, uma mudança nas suas atitudes, aqui está a última chamada para você. Cristo já morreu por ti. Cristo já morreu pelas suas enfermidades. Cristo já perdoou os seus pecados na cruz do Calvário. Não diga apenas que você crê. Creia e haja de acordo com isso. Aceite o Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Aceite o batismo bíblico e você verá a sua vida ser transformada. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. E se porventura você quiser receber mais áudios como esse, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de te enviar mais material daquilo que Deus tem restaurado no tempo do fim. As igrejas têm personificado, modernizado, mas Deus não muda a sua palavra. Ele disse, eu sou o Senhor, não muda em Malaquias 13. Ele disse em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e assim nós queremos, e assim nós queremos ficar. Se você quer ser, irmão, batizado no batismo correto, o batismo de Atos 2:38, de Atos 8, de Atos 19, entre em contato conosco. Nós teremos o prazer de levar você até as águas, sepultar aquele velho homem e um novo homem nascer para Cristo Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Dois discípulos
de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, um profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Este Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Estando à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e deu, e eles então reconheceram. Cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediam na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Tudo é possível somente